E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França e esse é, infelizmente, o último dia da nossa maratona de design gráfico, criando e recriando marcas, uma iniciativa da EBAC. Então, o nosso tema de hoje é Branding, recriando marcas. Eu vou ficar aqui em contato com vocês durante todo o evento pelo chat, tá? Então, se vocês puderem me dar aquele boa noite, um okzinho, só para eu saber que vocês estão me vendo e ouvindo bem. Se quiserem falar para a gente também de que cidade ou estado vocês estão nos assistindo, se já são da área, se estão pensando em migrar de carreira, a gente vai ficar bem feliz em conhecer vocês. Aí o pessoal chegando, maravilha, boa noite a todos e todas. Bom, então, enquanto o pessoal ainda está chegando, entrando, esquentando, eu vou aproveitar e sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online. A gente tem sempre muito conteúdo relacionado a design e tecnologia por lá, então vale a pena ficar atento e atenta. Daqui a pouquinho eu coloco o link aqui no chat também para facilitar o caminho de vocês, tá bom? E o que acontece? No evento de hoje, vocês podem enviar perguntas, comentários para o nosso convidado, que é o João, digitando aqui nessa caixinha que você pode colocar mensagens no chat, só que eu vou pedir para você selecionar esse ponto de interrogação que tem em cima, quando for uma pergunta para o nosso convidado, porque aí dessa forma eu consigo destacar a pergunta. Agora, se você quiser falar comigo sobre alguma questão técnica ou interagir com o pessoal que está assistindo a live com a gente, não precisa marcar o ponto de interrogação, beleza? Maravilha. E aí, ao longo do nosso encontro, a gente vai ter uma oferta especial para vocês que estão aqui com a gente, tá? É uma oportunidade imperdível para quem está querendo começar ou se aprimorar na área do design gráfico. Então, se você está curioso ou curiosa, é só apertar o clique aqui, que aparece acima da nossa tela, e logo mais eu conto mais detalhes para vocês, beleza? Vou falar um pouquinho da EBAC, olha só. Mas antes, deixa eu dar um oi para o André de Curitiba, veio pela Nanats, bacana. Sara, de São Paulo, Jandira, está estudando, nunca trabalhou na área, que bacana. Tatiana, diretora de arte de São Paulo. Ceará, Isadora. Floripa, olha, que bacana. Pessoal de Canoas. Isso aí. Espero que o evento de hoje seja muito produtivo para a gente. Olha só. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo, essa terra que está chuvosa hoje à noite, né? Quem é de São Paulo deve estar ouvindo os raios dos trovões. E a gente oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. O que é bacana aqui da EBAC? 90% dos trabalhos que os nossos alunos e alunas desenvolvem, eles são inspirados em cases reais de empresas parceiras da EBAC. Então aqui você aprende na prática com a realidade do mercado. E 100% dos nossos professores e professoras têm grande destaque no mercado. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um curso muito bacana na área de design gráfico, tá? Nesse curso, ele foi desenvolvido para que você aprenda a usar arte e criatividade para criar peças com funcionalidade, além de ferramentas para montar o seu portfólio e também conquistar grandes projetos profissionais. E ele é desenvolvido pela Aline Nitro, que é designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marcas com mais de 20 anos de experiência. Ela já trabalhou em marcas como Cavaleira, Hering, Havaianas e muito mais. Então, nada melhor do que ela para contar para vocês sobre esse curso. Vou colocar um teaser rapidinho aqui para vocês verem como é incrível essa jornada com a Aline. O design nada mais é do que a imaginação transformada em algo visível, através de cores, formas, movimento, tipografia. Basta ter criatividade, um computador e força de vontade. Eu sou designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca. A gente quer ensinar muito sobre como pensar criativamente. Muito cedo no curso você já aprende a desenhar um logotipo, muito cedo no curso você já aprende a fazer uma identidade visual de uma marca, fazer materiais impressos, como você vai montar um portfólio matador. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O design gráfico está em tudo que a gente olha.
todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, seja ele digital ou impresso, todas as publicações, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem com um propósito. O meu nome é Aline Nitro e esse é o curso de Design Gráfico da EBAC. Maravilha, né, pessoal? Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, que já está aí na janelinha, o João. O João é designer e sócio da Neopop Imaginária. É graduado em design pela Holland College, com pós-graduação em design editorial pela Elisava e design digital e multimídia pela IDEP. Desculpa aí, João, se eu falei algum nome errado. Além de lecionar em 2 universidades na Paraíba. Ele já realizou projetos para marcas como Accor e Ibis, Kawasaki, Unimed, Aliança Francesa, Cultura Inglesa, Sebrae, Antártica, Texaco, Ipiranga e Isto É. E no Canadá, trabalhou com criação de conceitos gráficos para jogos de celular e criação de campanhas de marketing para venda desses jogos. Em Barcelona, trabalhou em agências de publicidade como a DDB Barcelona e Garcia. Já no Chile, trabalhou com a agência de publicidade Hambre. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Já viajou bastante, hein? Já. Boa noite, pessoal. A ligação tá legal aí, que aqui apareceu um sinalzinho dizendo que minha conexão tava ruim. Mas tá ok aí, né? Tá todo mundo me ouvindo? Estou te vendo e te ouvindo muito bem. Massa. Já dei uma viajada grande, Lucas. Já rodei, passei um tempo aí nessa experiência, tanto pessoal quanto profissional, assim, né? Isso acho que ajudou muito para mim. Na verdade, eu acho que esse conflito, né, de ter tantas culturas distintas, eu acho que é uma das coisas que ajuda muito a gente expandir um pouco a cabeça, assim, né, no universo de design, né, principalmente. Com certeza. Bom, eu estou curioso para te conhecer mais, o pessoal que está aí também nos assistindo, com certeza, também. Eu tenho, então, algumas perguntas aqui para o João, e eu também vou ler as que vocês enviarem pelo chat para a gente, tá bom? Então, João, você já começou falando um pouquinho aí das suas viagens, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional e quando que você decidiu trabalhar com design. Massa. Eu comecei com 16 anos, bem autodidata. Eu trabalhava no IASG e trabalhava no centro, na biblioteca, né, do IASG, e eu era responsável também por fazer os cartazes dos eventos e tal da escola. E aquilo ali foi meu primeiro contato com os programas, assim, né? Era uma coisa muito experimental por enquanto. E aí iniciou ali naquele processo uma coisa meio autodidata, assim, muito por curiosidade. E aí com 18 eu consegui um trabalho com web design, que meu início é nessa parte de digital, né, de interface, que na época era uma coisa super ainda engatinhando, não existia toda essa coisa que tem hoje, né, do responsivo, de nada disso, porque não existia nem celular na época. Mas já fica a dica da minha idade aí, não existia. Mas foi com 20 anos, mais ou menos, que eu comecei a entrar na publicidade e aí eu me expandi um pouco essa cabeça em relação às possibilidades que eu tinha com as ferramentas que eu tinha, né? Então, eu não estava limitado só a fazer web, eu podia experimentar ir para outras áreas e tal. E aí isso me abriu muito, assim, as possibilidades. Eu, com 22, eu já estava diretor de arte numa agência de publicidade e eu não via ali como crescer mais, a não ser sair dali e ir para outra agência, ser diretor de arte
enfim, ficar pulando de agência em agência, que é um processo natural que acontece, né, no mercado. Só que aí eu pensei, não, eu preciso de algo substancial, eu preciso de algo mais impactante para mim, assim, né? E aí eu pensei nos estudos, foi quando eu fui fazer a universidade e decidi fazer essa universidade fora. E aí fui para o Canadá, passei 2 anos no Canadá fazendo um curso de graduação em design lá. Foi a minha primeira experiência com uma educação diferente, né? O curso inteiro, para você ter uma ideia, eram apenas 2 professores que davam todas as disciplinas, então existia um fio condutor muito bem desenhado, muito bem controlado e conduzido, né, por eles. Um dos caras que mais transformou minha cabeça foi um desses professores, que sempre a gente tem, né, um mestre, um senhor Miyagi ali que mostra as coisas por outro lado, que você fala, meu Deus do céu, e livro nenhum vai te ensinar. Então, por isso que é tão importante essa coisa da educação, né? O professor, ele tem esse poder transformador, assim, impactante. E aí, o Canadá me deu, tipo, a dica, né? Tipo, ó, se você continuar nessa jornada, você vai abrir sua cabeça cada vez mais, assim. Então, de lá eu já parti para uma pós na Espanha, em Barcelona, e aí, de novo, eu tive contato com outra forma de pensar design, com outra forma de pensar propaganda e tudo. E aí voltei, aí fui para o Chile e depois vim para o Brasil. Cheguei no Brasil em 2011. E aí, em 2011, eu me vi numa situação onde eu falei, caramba, eu tenho uma experiência aqui com jogos de celular, com publicidade, trabalhei em grandes agências de publicidade, com editorial, porque minha pós-graduação era em design editorial, então eu tinha o poder de, né, produzir revistas, livros, e aí eu me vi com um leque de possibilidades, assim, de tudo que eu podia fazer, né? E eu falei, não, eu vou abrir um estúdio para mim, eu vou abrir minha experiência aqui, né? Eu senti que eu já tinha rodado. E aí abri a Imaginária em 2011, e em 2018 me juntei com esse ser aqui, Jones, meu sócio. Esse aqui é um fundo falso, tá? Ele não tá aqui, é de verdade. E o Jones foi um casamento perfeito, assim. A gente juntou os dois, né? Ele tinha um estúdio chamado Anel Pop e eu com a Imaginária. Então a gente juntou e aí meio que se complementou, assim, né? De uma forma muito forte. E a gente sempre tinha muito essa mentalidade de trabalhar com branding, porque a gente vê no branding exatamente essa possibilidade de trabalhar todas essas habilidades da gente, né? Do design de site, do sinalização, enfim, embalagem, e aí a gente conseguiu ver dentro do branding esse universo de possibilidades. E aí estamos aí nessa jornada agora vestindo essa camisa da Anel Pop Imaginária. Que bacana. Acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho de vocês daqui a pouco. Sim, com certeza. João, conta pra gente como que é a rotina de trabalho de vocês. Se você quiser também falar um pouquinho como era antes dessa pandemia, como está sendo agora. Massa. Feliz de saber. É bem distinto. Na verdade, essa foto é de antes da pandemia, né? Quando a gente ainda ocupava um espaço presencial, que é tão importante, né, para essa troca cotidiana, né, dos trabalhos. Mas, enfim, eu vou contextualizar antes e pós, assim. A gente trabalha... eu vou falar como estúdio, porque, de alguma forma, é também a minha forma de trabalhar. Então, acabou se incorporando, né, na forma do estúdio e acabou se evoluindo isso. Então, a gente sempre trabalha com etapas, né? Existem umas etapas de analisar o que tem na casa, o que é para ser feito,
e aí a gente faz sempre umas reuniões de pauta, tem toda uma discussão sobre esses projetos, e aí a gente distribui essas pautas, né, com todo mundo para desenvolver. Existe umas etapas que a gente configurou dentro do estúdio, que são os grandes carros-chefes dos nossos trabalhos, né? A gente tem 3 linhas de atuação. A primeira linha é uma linha de análise, onde a gente é muito mais um estúdio de pesquisa e desenvolvimento do que de design em si, né? Onde a gente vai pensar, pesquisar, refletir, analisar, enfim, pesquisar muito, muito mesmo, profundamente, e que antigamente isso era considerado, tipo, você recebeu um briefing, né, tipo, preparei um briefing legal e tal. O briefing é parte do projeto, entendeu? Ele não é aquela coisa de... existe muito essa demanda de que se crie um briefing perfeito, que defina todo o projeto, mas, na verdade, a gente inclui o cliente dentro dessa etapa de análise, junto com os responsáveis, redator, designer e tal, e aí desenvolvemos juntos o briefing, né? Essa parte de análise. Que ela vai dizer para a gente, por exemplo, quem é o público que essa marca vai estar falando, quais são os canais de comunicação que a marca tem, quais são as dores que ela sente, né? Do tipo, eu não consigo me comunicar com um público novo, eu não consigo atingir esse público específico e tal. Então, a partir da análise, a gente consegue definir o real problema que está ali, né? Às vezes um cliente chega para a gente, por exemplo, e fala assim, eu queria fazer uma logo. E aí a gente fala, tá, mas qual é o teu produto? Aí ele, não, meu produto é tal, eu vendo para tal, fulano, tal, não sei o que lá. De repente a gente percebe que não é uma logo que falta. Talvez seja uma embalagem, talvez seja sabe, o gap que está acontecendo dele não tá conseguindo atingir o objetivo dele, não é necessariamente o que ele enxerga como um problema. Então, essa fase de análise ela é muito importante. A segunda fase, a segunda coluna de serviços que a gente oferece é exatamente a criação, né, o design. E aí a gente tem uma vasta possibilidades, assim, a gente pode desde fazer um site, marca, criar bases para a tua rede social, a gente pode pensar no nome da tua marca, enfim, é muito vasto a possibilidade de coisas que a gente faz. Hoje em dia a gente está muito focado em branding, que é o desenvolvimento de marcas, em sinalização, essa parte toda para edifícios, para, enfim, áreas comerciais, urbanas e tal. E em embalagem. Esses são os nossos 3 pilares, assim, de produtos, né, que a gente tem mais força hoje. E a terceira coluna desses 3 grandes pacotes de serviço seria o desenvolvimento, a implementação disso, né? Então, sei lá, você fez o site, mas aí precisa fazer esse site funcionar, a engrenagem rodar, né? Alimentar ele com conteúdo, ou então a sinalização está pronta, como é que a gente vai instalar isso, como é que a gente vai pensar? Então, a terceira fase é onde a gente deixa de trabalhar só com mockup, só com projeções e vai para o mundo real, né? Então, essas 3 fases, elas são exatamente o mergulho, né, no problema, a solução desse problema e depois a implementação desse problema. Então, é basicamente assim que a gente trabalha com todos os projetos. Todos os projetos passam por essa etapa, sabe? E antigamente a gente tinha um controle disso físico, porque a gente tinha um painel gigante na sala, assim, com todos os clientes, todos os trabalhos acontecendo. E hoje a gente digitalizou tudo isso, né? Então, a gente está trabalhando muito hoje com o Asana, por exemplo, para controlar as tasks, né, do que a gente tem que fazer. A gente usa o Slack, por exemplo, para conversar. O Slack é a nossa sala, né? A gente fica lá batendo papo, conversando sobre cada um dos clientes e tal. Então, tem todo
uma metodologia para a gente tentar reduzir esse afastamento, né? Esse distanciamento, porque no começo da pandemia, por exemplo, que a gente estava meio perdido ali, a gente estava sem saber o que fazer, rolava isso. Às vezes a gente se encontrava na segunda, passava a semana inteira sem se falar, e aí na sexta, tipo, e aí, vocês fizeram o quê? Ah, cara, não fiz nada, eu não consegui pensar nisso, não consegui, sabe, tipo... Então, acontecia muito esses gaps, né, de comunicação. A pandemia meio que mostrou pra gente que a gente precisa encontrar uns meios não de controle, porque a gente sempre tem essa sensação, né, de que está trabalhando 24 horas por dia ali, porque qualquer hora eu posso mandar um WhatsApp para você. E na empresa não, né? A gente tinha que estar de frente ali para eu passar uma história para você fazer e tal. Então, a gente tenta manter o máximo, né, dessa questão do horário para tentar conter um pouco mais e ser mais eficiente nas horas que pode a partir desse distanciamento, né? Uhum. Todo mundo está se adaptando a esse contexto, né? E a gente espera que ele passe logo. Com certeza, com certeza. João, a Beatriz fez uma pergunta, acho que é um pouco anterior à próxima que eu tenho para te fazer. Tudo bem se eu colocar dela? Claro. Você já deu uma explicadinha nessa sua fala anterior, mas ela pergunta o que seria um branding? Massa. A minha compreensão de branding, a partir dos meus estudos e dos meus trabalhos, o branding é o desenvolvimento de todo o universo de uma marca, certo? Desde a logo, que é uma partezinha dessa marca, até o tom de voz, por exemplo, que essa marca tem. Então, por exemplo, essa marca é divertida, ela é informal, ela é formal, como é que ela dialoga com o público dela, né? Quais são as cores? Essas cores, quando eu falo sobre tal produto, eu uso que cor? Que tom de voz? Como esse produto se apresenta? Então, o branding é o desenvolvimento desse universo, né, de uma marca e de como essa marca se comporta, enfim, em diferentes momentos dela, né? Quando a gente desenvolve o branding, a gente tenta fazer inicialmente uma pequena amostra, né, do que poderia ser, e aí o cliente fala assim, massa, tô gostando, achei legal e tal, não sei o que lá. E aí, no segundo momento, a gente aprofunda isso, né? A gente faz algo muito mais detalhado, que é tudo baseado nessa questão da análise que a gente fez, né? Você nunca faça essa coisa de faz uma logo para mim, qual é o produto? Bolo. Aí o cara vai e cria uma marca de bolo. Isso não existe, tá? A gente precisa entender quem é o público dele, porque ele precisa ter um público definido, né? Esse bolo é para todo tipo de pessoa. Vai ter bolo diet, vai ter bolo sem açúcar, você vai produzir bolos a partir de que ingredientes? Esse público vai te conhecer em que canal de comunicação? Tudo isso vai definir a marca, o branding dele, né? Então, quando eu parto direto para um software para criar uma marca, eu tô deixando de lado toda uma base conceitual e, enfim, um direcionamento em torno de um propósito, né? E estou fazendo uma coisa estética, que é uma logo de um bolo, de uma loja de bolo. Então, essa é a grande diferença. A logo é só aquela questão estética, o visual, o ícone, né, dependendo do tipo de marca, com um nomezinho e tal. O branding é todo esse universo da marca, de como ela se dialoga e como ela conversa com o seu público. Maravilha. Perfeita explicação. Queria que você, então, falasse para a gente o que é o rebranding. Massa. O rebranding é exatamente a questão de você pegar uma marca que já existe no mercado e renovar ela, ou transformar ela, ou ressignificar ela, dependendo da necessidade do cliente,
eu vou mostrar lá para depois 3 casos diferentes de branding, certo? Ou de rebranding, para vocês entenderem 3 necessidades distintas, né, de clientes distintos. Então, o rebranding é exatamente pegar essa marca que já está no mercado, que já está dialogando com as pessoas e fazer essa mesma metodologia. A análise, entender o que é que está acontecendo com ela, entender quais são as dores dela, quais são os problemas que estão acontecendo, e aí propor um rebranding para solucionar isso aqui, entendeu? Então, o rebranding é a transformação dessa marca, né? Maravilha. E quais que são os diversos caminhos possíveis, então, para a gente fazer um reposicionamento de uma marca? Olha, depende muito, muito, muito mesmo. Assim, existe, por exemplo, uma mudança de marca a partir de uma mudança de mercado, por exemplo. Né? Você tem uma marca que vende... por exemplo, vamos imaginar que a Lupo... todo mundo deve ter uma máscara da Lupo, né? Que é super confortável ela e tal, né? Todo mundo amou aquela máscara. Tanto é que você não encontra mais nas lojas a máscara da Lupo. Mas a Lupo, ela faz meia e cueca e, né, essas roupas íntimas e tal. Agora, imagina que a Lupo fala assim, gente, a gente tá vendendo mais máscara do que essas outras peças. Tipo, a gente poderia desenvolver, mudar a nossa perspectiva, ou sei lá, algo que deixa de fazer sentido para as pessoas, né? Um equipamento que deixa de fazer sentido para a humanidade, e aí essa marca ela precisa se reinventar para criar um novo produto. Isso aí é uma adequação de mercado, ele está se adequando ao mercado, e aí ele precisa reajustar. Por exemplo, aconteceu um caso de um restaurante que ele tinha um prato vegetariano. E aí, de repente, ele começou a ver que existiam muita gente vegetariana indo lá, porque esse prato era um grande destaque da história. E o cara sabia fazer pratos vegetarianos, só que ele não era o foco dele ali. Ele achou que não era o grande foco. Só que aí o restaurante começa a ser conhecido por ter esse prato vegetariano. Ele pode ter 2 opções aí. Ele pode criar um novo restaurante direcionado para vegetarianos, né? Com esse público. Ou ele pode ressignificar ele também. Né? Ele pode falar assim, não, vegetariano eu gasto menos, meu público é mais saudável, eu acredito nisso, eu vou levantar essa bandeira e eu vou mudar meu restaurante. E aí ele faz um rebranding de como é que chama? De posicionamento de marca, né? Ele muda, agora somos vegetarianos, e aí o público, né, vai todo saber disso. Isso é uma necessidade. Outra, por exemplo, é a chegada de novos sócios, por exemplo, né? A empresa ganhou novos sócios que trouxeram novos serviços, que trouxeram novas visões e tal, e aí ele precisa assim, a gente vai mudar aqui, e queremos mudar o nome, a gente quer mudar a marca, e aí tem toda uma delicadeza com isso, porque existem clientes que já conheciam essa marca. Então, para você mudar o nome, tem todo um desenvolvimento de campanhas na verdade, existem etapas, né? Até a mudança definitiva do nome, que são, por exemplo, vamos mudar aí 6 meses de botar as 2 marcas, por exemplo. Fulaninho agora é tal. Aí ele fica 6 meses. Aí depois ele já começa só a assinar com uma e mencionar de vez em quando. Então, existem essas necessidades, né? Outra é uma marca que, por exemplo, se vê velha, se vê, tipo, descontextualizada com o mercado, né? Ela foi criada, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, e mantém a marca desde aquela época, e hoje em dia as pessoas estão começando a considerar o concorrente dele porque ele chegou novo no mercado, já tem uma marca moderna, ele dialoga com um público que é o mesmo público dele,
né, desse concorrente, e aí ele fala, não, eu preciso mudar, eu preciso modernizar, né, eu preciso reajustar a minha linguagem para como o meu público responde, né? Então, isso a gente chama de amadurecimento, né? Você amadurece, a gente muda, né? Eu, quando eu tinha 15 anos, eu não usava camisa de botão, eu não, né? E hoje em dia eu adoro usar camisa de botão. Então, assim funcionam as marcas, tipo, elas vão necessitar se modificar e se reajustar a novos cenários que vão surgindo, né? Maravilha. Ótimo exemplo da camisa. É uma boa. Olha só, a gente tem algumas perguntinhas aqui do chat também. Se o pessoal aí de casa quiser ir mandando, a gente já vai colocando. A Daiane pergunta, como funciona o processo de rebranding? Acho que você já deu vários exemplos. Isso. Como que a gente identifica que a marca precisa passar por esse processo e por onde começar? Tá, essa segunda parte, a segunda pergunta é super importante, porque às vezes o cliente vem com essa ideia, mas não é necessariamente o que ele precisa, né? E é por isso que precisa ter essa fase de análise antes, porque nela a gente vai fazer pesquisa de mercado, a gente vai entender qual é a percepção das pessoas sobre a marca dele, né? Eu acho que a gente não identifica pelo achismo. Nada no design é achismo, né? Tudo tem que ser pautado em torno de um propósito, né? Uma coisa de por que eu estou fazendo isso, para quem eu estou fazendo isso, né? Você tem que responder várias perguntinhas aí. Então, às vezes o cliente chega para você e fala assim, eu quero mudar a minha marca. Aí você fala, não, mas por quê? Aí, não, eu cansei, eu quero agora ela roxa. Aí você fala, não, então peraí, isso não está amadurecido para você, talvez. Então, existe essa demanda de analisar com ele, né, essa questão das pesquisas, fazer uns testes, por exemplo, né, de percepção de marca, que são feitas de uma forma bem fáceis, assim, podem ser a partir de ciclos próximos, por exemplo, com amigos, familiares, você pode, né, perguntar para ele assim, o que você acha disso aqui? Você acha que essa marca, o que ela te passa? Né? Ou você pode abrir isso para o mercado a partir de uma empresa de pesquisa de mercado que faz essa análise com estilo IBGE, né? A pessoa vai lá nas casas, pergunta qual é a tua percepção dessa marca, o que é que você pensa, tal. E aí, a partir disso, a gente tem a análise para poder propor para a pessoa, assim, eu acho que aqui você está precisando modificar sua marca. Às vezes não, às vezes é tipo, você precisa mudar o nome. A marca continua a mesma estética, a gente só precisa mudar o nome, adicionar um i aqui, mudar um direcionamento específico. Então, você tem que se diferenciar do mercado com a mudança de cores, né? Então, tudo isso são pontos que você vai identificar a partir da análise, tá? E aí, obviamente que isso tudo é feito junto com o cliente, tá? Não é nada de você ir imaginando, assim, eu acho que uma empresa de rosquinhas, por exemplo, tem que ser rosa. Então, eu vou propor para ele que seja rosa a história. Não, vá fazer pesquisa. Quantas lojas de rosquinha tem no mercado que essa pessoa habita? Quais são as cores que eles estão usando? Como é que é a comunicação que eles fazem? Como é que é a marca deles, né? Veja o tom de voz. Isso a gente chama de benchmarking, que é essa análise de comparativo, né? De correlatos, assim. A gente vê outras empresas que fazem a mesma coisa que você, que não necessariamente são concorrentes, porque eles estão na mesma luta que você ali. Vou só adicionar esse pontinho aqui, porque eu acho que é importante. Tem um cliente meu que era uma escola, e era uma escola privada, né? E aí alguém perguntou assim, qual é o teu maior concorrente? Aí ele falou, cara, o meu maior concorrente é o carro do ano, porque quando sai carro do ano, o pai tira a criança da escola que é cara, que a minha escola é cara, ele falou, para poder comprar o carro do ano. Então, esse é o meu maior concorrente, sabe? Não necessariamente o teu concorrente é um cara que vende o mesmo produto que você.
Então, é interessante se analisar mais profundamente essa coisa das concorrências, sabe? Dos valores que um mercado tem, né? Que um público, uma cidade tem sobre tal produto. Então, talvez faça sentido, por exemplo, um restaurante vegetariano no centro de São Paulo, sim, mas numa cidade do interior, isolado, sabe? Com 5 mil habitantes, talvez as pessoas não vão compreender da mesma forma o teu projeto. Então, é interessante, é muito importante essa questão da análise, que é identificar esses pontos. Você está falando bastante sobre o que a Daniele pergunta, né? Como é feita uma pesquisa de mercado? Você já deu alguns exemplos? Teria mais algum? Não, basicamente a gente faz, dependendo do orçamento, né, do cliente, a gente faz um formulário com algumas perguntas estratégicas e dispara para um monte de pessoas. Se o cliente tem uma grana para investir, por exemplo, a gente consegue bancar uma empresa para fazer pesquisa de mercado, e aí ele vai trazer um resultado muito mais substancial, muito mais relevante. Depende do nível, sabe? Mas às vezes a pesquisa de mercado pode ser feita até por você mesmo, ligando. Eu, por exemplo, eu vou falar isso aqui, mas uma vez eu pensei assim, meu Deus, será que eu estou cobrando pouco? Porque eu não consigo fechar nenhum contrato, numa época que eu estava no estúdio sozinho e tal. Aí eu fiz, quer saber? Aí criei um e-mail falso, coloquei uma fotinha de uma menina lá e mandei o e-mail para outras pessoas, assim, para outros estúdios, né? Para saber quais eram os valores que eles estavam cobrando e tal. E esse tipo de coisa, de tipo, saber quais são as abordagens que outras empresas têm, né? Você ligar, por exemplo, para um restaurante que é concorrente do teu cliente, por exemplo, e perguntar para ele como é que funciona, todos esses tipos de famoso se vira, né? Às vezes a gente tem que lidar com clientes que, tipo, tem 5 mil reais para fazer tudo, e aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir lidar com esse orçamento? E aí você se vira, mas você tem que fazer uma coisa realmente com uma base boa, né? Com um respaldo ali, né? Um propósito verdadeiro, não por achismo, né? Então é super importante você fazer uma pesquisa. Não precisa ser uma pesquisa de mercado mega paga por uma mega empresa e tal, não sei o que lá, mas se você criar um formulário estratégico com perguntas legais, que você consegue definir, por exemplo, o perfil né? Por exemplo, eu quero lançar quero analisar uma percepção de uma marca, né? Uma marca de, sei lá, uma escola. E aí eu mando para os pais, né, amigos que são pais e tal, e eu falo, tal escola, o que é que tu acha dessa escola? E aí nas perguntas eu vou perguntando, essa escola, você acha que ela é mais moderna ou tradicional? E aí a pessoa vai votando, né? Ou então, você acha que essa escola é cara ou ela é barata? Então, todas essas perspectivas que as pessoas têm sobre as empresas são importantes para você poder entender qual a mensagem que aquela marca está passando, né? Se ela está passando uma mensagem que ela é moderna, beleza, vamos entender o que é que ela está passando de moderno aqui, né? Então, você consegue filtrar muita coisa a partir disso. E acho que você já respondeu também, mas ela complementa a pergunta. É papel do designer fazer essa análise de pesquisa de mercado? Depende das condições do cliente, né? É aquela coisa, às vezes a gente tem muito pouco para fazer algo grande. E assim, eu acho que independente do investimento, você não pode fazer algo pequeno, certo? Não é porque o cara está pagando, sei lá, R$1.000 que você vai fazer metade do trabalho, né? Você tem que fazer o trabalho, mas obviamente com a limitação que esse trabalho tem. Então, você vai até aquele ponto. E isso precisa ser dito para o cliente, isso precisa ser exposto para ele. Fala assim, com esse cenário aqui, a gente consegue fazer até aqui, né? E ele entender que
que a profundidade do trabalho depende muito do investimento que ele faz. Assim, são todas as coisas, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa, dependendo do quanto você bote, você vai ter um resultado específico. Então, deixar claro, né, porque às vezes você tem um cliente que paga um valor bem pequeno e fala assim, não, mas eu tava pensando, sei lá, numa coisa meio Apple, assim, e aí você fala, cara, a Apple é tipo, você me paga $60 mil, eu junto umas 100 pessoas e a gente vai desenvolver a marca Apple para você, assim, a coisa mais incrível do mundo, mas realmente é uma coisa que a gente fala muito, nivelar a expectativa. Toda hora você precisa nivelar a expectativa. Fala assim, eu vou entregar isso aqui, tá? Tipo, você tem que estar sempre nivelando, tá? Então, sim, é papel do designer fazer essa análise, mas quando você puder contratar um profissional para fazer isso de uma forma mais aprofundada, opte por essa opção, né? Maravilha. Você disse que criou uma persona, né? Para fazer uma pesquisa de mercado sobre o seu negócio, certo? A Joana pergunta, quais que são os seus critérios mais utilizados para definir um público-alvo? Você tem o hábito de criar personas? Sim, sim. É super importante. Durante a análise, a gente compreende, por exemplo, que existe um universo particular, né, daquela marca. Uma loja de bolos, por exemplo, ela tem um universo particular de usuários, né? E provavelmente você conhece essas pessoas. Essas pessoas já conversaram com você, porque elas falam com você do tipo, você já viu a lojinha de bolo que apareceu ali e tal? Olha, o bolo é uma maravilha e tal. Essa pessoa, ela é uma persona extremamente interessada no teu produto. Então, normalmente eu crio 3 tipos de persona. A persona que você não precisa se esforçar para falar com ela, ela já é papo ganho, é só você botar o logo lá, bolos, que ela vai correndo comprar o bolo. Tem a persona que você precisa convencer ela de que o seu bolo é legal, o seu bolo é diferente dos outros bolos. E tem a outra que ela não faz ideia do sabor do que é bolo. Ela fala, meu Deus do céu, o que é bolo? O que esse cara vende? Meu Deus. E aí você precisa convencer ela a entrar dentro da tua loja. Esse é o primeiro passo, né? Então, cada uma dessas pessoas, elas têm níveis de maturidade sobre o teu produto, né? Uma persona que desconhece o teu produto, por exemplo, ela vai olhar o teu produto e vai falar, será que funciona? O que é isso? Eu não estou entendendo. Então, as respostas e as perguntas que vão ser feitas são distintas de uma pessoa com um nível de maturidade altíssima, né? Que ela já conhece, ela já viu outra marca que faz isso, só que ela gostou da tua, por causa das cores, por causa do que lá e tal. Então, é interessante você criar essas personas, primeiro, a partir do nível de conhecimento. Depois, a partir dos diferentes envolvimentos dela, né, socioculturais, assim, vamos dizer, né, do tipo, eu gosto muito de bolo, mas eu sou crossfiteiro, eu adoro, né, tipo, você pode criar essas pessoas, principalmente pautadas em personagens meio que estereotipados, né, essa coisa. Quem vai validar esse público-alvo para você é o teu cliente. Ele que vai te falar assim, esse cara aqui já entrou na minha loja, eu já tive que lidar com essa pessoa, eu já tive que... Então, existe esse público-alvo imaginário, essa coisa, né, que a gente pode criar um personagem fictício malucão, mas também a gente acerta muito, porque o universo é muito parecido de possibilidades, né? Se a gente for botar todo mundo, né, em potinhos diferentes, eu acho que a gente vai ter só 6 potinhos diferentes ali, porque a gente acaba sendo muito parecido todo mundo, né?
a gente consegue categorizar as pessoas a partir desses comportamentos e tal. Quando a gente vai restringir isso para uma marca, fica ainda mais fácil da gente definir esse público, né? Mas o público-alvo, quem vai definir é o teu cliente, e as personas você vai definir a partir dentro desse público-alvo, tá? Maravilha. João, vou te dar um intervalo para você tomar uma água. Falou bastante. Massa. Enquanto isso, eu vou contar para o pessoal um pouquinho mais sobre o nosso curso. E aí a gente volta com mais uma pergunta minha, que acho que a Beatriz fez uma bem parecida. E a gente vai ver alguns cases do João. Eu estou bem curioso. Bom, gente, então, o curso que a gente está apresentando hoje aqui na EBAC, como eu disse, é o curso online de design gráfico, né? E nesse curso, ele é desenvolvido para que você aprenda a usar arte e criatividade para criar peças com funcionalidade, como eu já disse, né? E é uma excelente ferramenta para você montar o seu portfólio e conquistar grandes projetos profissionais. Então, você sabe que criar uma marca envolve muito mais do que um logotipo, não é? Ainda mais depois dessa aula que o João acabou de dar para a gente. Então, no nosso curso, você vai ter a oportunidade de explorar todo o universo que envolve a marca, desde o público-alvo até a maneira de se comunicar e descobrir a mensagem que você deseja passar. E tudo isso vai servir de base para suas criações. Você também aprende o processo completo, desde o entendimento de um briefing até a entrega do projeto, e vive o passo a passo dessa jornada, que inclui produção, alterações, negociação de contrato, cálculo de horas trabalhadas e muito mais. E durante o curso, você vai produzir peças para compor o seu portfólio e consolidar todo o conhecimento adquirido em um projeto autoral. Além disso, você também aprende a fazer curadoria de trabalhos para incluir no seu portfólio e também tem dicas de como organizar e saber quais são as melhores plataformas para divulgar o seu trabalho. Então, com tudo isso, você vai ter uma maneira de entrar rapidamente no mercado de trabalho com design gráfico ou designer gráfica. Bom, então, quem está afim de entrar nessa jornada, não passa vontade, aproveita esse super desconto de 50% no valor do curso, desculpa, 60%, hoje é 60%, e que a gente está oferecendo para quem está afim de ter uma especialização ou começar a ter contato com a área, tá? Quem tiver interessado ou interessada, é só apertar o clique aqui nessa barrinha verde que está acima da nossa tela e pode clicar tranquilo e tranquila, porque você não vai se matricular automaticamente no curso. É só uma forma de você garantir esse 60% de desconto, porque ele é exclusivo para quem está aqui com a gente no evento hoje, tá certo? Aí você pode conversar com a nossa equipe, dar uma olhada no programa do curso, ver tudo que você vai fazer e aí tomar a sua decisão, tá certo? Mas se não clica agora, você perde essa oportunidade, porque daqui a pouquinho o link sai do ar. Beleza? Bom, vamos lá, João. A minha próxima pergunta para você, ela tem a ver com uma pergunta que a Beatriz colocou aqui. Ela perguntou qual que é a diferença entre branding e identidade visual. E aí, a minha pergunta para você é, como que a gente aprimora ou desenvolve elementos em uma identidade visual buscando impulsionar a presença de marcas no mercado? Tá. A diferença entre identidade visual e branding é que branding ele é um guarda-chuva maior, né, disso tudo. A identidade visual está dentro do branding, né? Dentro do branding, a gente vai fazer a identidade visual, que é a marca, com as formas os elementos gráficos que compõem ela, a tipografia, as cores e tal. E o branding é todo o universo dessa marca, né? Desde qual é o formato das imagens, qual é a direção de arte dessas imagens, qual é o tom de voz que essa marca vai ter. Ele é mais expandido, né? Esse universo. Então, você pode ser um designer de identidade visual, né? E você pode participar dentro de um projeto de branding, junto com outras pessoas que podem, por exemplo, ter um redator que pode fazer toda a parte de tom de voz, você pode ter um cara de 3D que vai criar os elementos de 3D, você pode ter um fotógrafo que vai fazer a direção de foto, né, das peças.
Ou você pode ser um designer que dirige tudo isso, né? Conduz essa operação inteira, né? Que no caso é o que a gente faz, é isso. A gente conduz toda essa operação, trazendo alguns profissionais em alguns pontos e às vezes fazendo sozinho também. Às vezes a gente desenrola sozinho. Tem que se virar nos 30. Sim, a segunda pergunta é como... Repete para mim, Lucas. Como aprimorar... Desculpa, eu fui ansioso, né? Passei Tá. as duas ao mesmo tempo. Como aprimorar ou desenvolver elementos em uma identidade visual, buscando impulsionar presença de marcas no mercado? Massa. Primeiro é como você vai se diferenciar no mercado, né? Eu acho que a primeira pergunta que você precisa responder a partir da sua identidade visual que você vai criar, a partir do branding que você vai fazer, é como você vai se diferenciar no mercado. Você pode se diferenciar com um tom de voz, você pode se diferenciar com o uso de 3Ds alucinantes, você pode trazer, sei lá, um diretor de cinema de Hollywood e as pessoas vão ficar assim, cara, você já viu os vídeos dessa marca? Pessoal, incrível e tal. A diferenciação, às vezes, acontece pelo produto em si, né? O produto que você está vendendo já é um diferencial, então você já tem um ponto favorável aí, mas você pode trazer essas linguagens distintas, né? Uma coisa que eu acredito muito é que nada se cria, nada é do zero, nada surge do nada, né? Então, você precisa pesquisar muito, você precisa observar muito. E eu não estou dizendo só de design, eu estou dizendo de tudo. Você precisa ler sobre tudo, você precisa assistir tutorial de tudo. E existe uma coisa que a gente tem no design que eu acho que é muito parecido com o que acontece com atores, que é o laboratório. Você vai fazer uma marca para um advogado, você precisa pensar como um advogado, certo? Como já diria Bruce Lee, né? Seja como a água. Quando a água está dentro da garrafa, ela vira a garrafa. Quando a água está dentro de um copo, ela vira o copo. Então, seja água, né? Tipo, você vai fazer uma marca de bolos, aprenda a fazer bolo, sabe? Compre os ingredientes e vá fazer bolo para você entender a complexidade que aquilo ali tem e o valor que esse cliente está agregando ao produto dele, né? É muito importante a gente vivenciar o que a gente cria. Nem sempre é possível, às vezes a gente está muito longe do cliente, às vezes a gente está lidando com um produto que não dá para você testar, ou enfim, mas você entende, entrar dentro do universo daquela pessoa, né? Não é somente obedecer como um birô de serviço, do tipo, me dá um café, você faz o café, me dá um sei lá, você faz um, sabe? Não, entra dentro da história, do tipo, me dê um café, para que você quer um café? Você quer ficar acordado? Ou você quer um café porque você quer se recompensar por algo que você fez, ou você quer um café pelo gosto do café. Então, o laboratório é esse, é você entrar dentro desse universo. A partir daí, quando você entra dentro do universo, você consegue modificar ele. Então, é aí que você se diferencia, né? Você não é só olhar o que os outros estão fazendo e falar, tá todo mundo usando azul, eu vou usar verde. Não é sobre isso. É sobre perceber qual é o papel do azul para as outras marcas e entender qual vai ser o papel do verde para a sua marca. É aí que você se diferencia. No fato de que você compreende, não no fato de que você é disruptivo, diferentão. É porque você faz aquilo com um propósito. Eu acho que é em torno disso, é sempre em torno do propósito. Sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. Vamos para os cases, João? Bora, deixa eu abrir aqui. Faz mais uma pergunta enquanto eu estou abrindo aqui. E aí O pessoal estava querendo seu Instagram. Eu não tenho. Essa pandemia eu desisti de me expor. Mas dá para Mas tem achar... o da Neopop. Tem o da Neopop, Neopop Imaginária. E é
É o meu Instagram de trabalho, né, do estúdio. Às vezes tem outras pessoas também que entram lá e podem responder também, mas se você falar comigo lá, eu vou responder também. Mas pode falar comigo também por LinkedIn, tem meu e-mail também está lá no site da gente, neopopimaginaria.com. Eu vou organizando esses links e eu coloco aqui no chat para o pessoal. Massa, massa. Vamos lá, então? Eu vou mostrar para vocês. Já tá todo mundo vendo aí, né? Essa telinha do rebranding. Massa. Então, como eu tinha falado quando você falou assim, quais são os tipos, né, de processos de rebranding e tal, eu dei uma listinha de possibilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo é evolução de marca e definição de arquitetura. Por exemplo, a gente tem uma marca aqui em João Pessoa, na Paraíba, que é a Frutas de Doce Mel. Essa aqui era a marca deles, tá? E, enfim, eles começaram com essa marca verdinha aqui, depois passaram para essa outra. Eles têm uma vasta linha de produtos. Enfim, provavelmente vocês já devem ter comprado alguma fruta da Doce Mel, porque ela é uma das grandes produtoras de frutas aqui do Nordeste e importadora também, então ela traz muita coisa. E aí, como vocês veem, existe algo mais profundo do que só uma marca feia, né? Não é só uma marca feia aqui. Eu acho que existiam outros problemas que a gente identificou na análise, né? Quais eram esses problemas? A Doce Mel, ela tinha várias linhas de produtos que não eram diferenciados, eram todos Doce Mel. E aí a gente meio que, a partir do processo de análise, de pesquisa de mercado, a gente fez uma coisa extremamente profunda com eles. E essa é uma empresa grande, então a gente conseguiu ter a verba para poder fazer, né, esse aprofundamento. E aí a gente conseguiu entender que existiam 3 linhas de produtos, né? Uma linha econômica, uma linha extra e uma linha premium. Cada uma delas tinha valores, né? Do tipo, quem comprava na econômica comprava pelo preço, a vantagem, o frescor e tal. O extra, padrão de qualidade e tal. Essas marcas, elas tinham... a gente entendeu que a gente precisava dividir, fazer uma arquitetura de marca. Isso é uma etapa da análise também, tá? Quando a gente entende que uma marca, ela tem subprodutos dentro dela que acabam ganhando submarcas, né? Então, a Frutas Doce Mel, ela tem várias linhas de produto, então ela vai acabar tendo várias marcas dentro da Doce Mel, tá? O que a gente identificou é que a gente setorizou essas marcas a partir dessas 4 linhas, que seriam uma linha premium, uma linha dia a dia, uma linha infantil e a linha econômica. Só que aí a gente percebeu que, por exemplo, a linha econômica, ela não trazia nenhum valor para a marca, né? Porque ela era muito barata, as pessoas iam ver o nome Doce Mel, podiam associar uma ideia do tipo, a Doce Mel faz coisa barata, tipo, isso aqui não é um produto de valor e tal, sei lá, e podia prejudicar a leitura da marca em geral. Então, a gente decidiu que as 3 primeiras linhas assinariam e iriam assinar como Doce Mel, mas a última não, tá? Então, a gente... Eita, pera, aqui foi certo? Foi. Então, a gente pegou a marca que já existia, fez uma análise de quais eram os problemas que tinham nela, né? Dessa questão da composição, de alinhamento, da leitura dela, de facilitar essa leitura, né, dela, porque ela foi feita a partir de uma fonte. O cara pegou uma fonte, digitou Doce Mel, separou as letras e pronto, estava pronto. E aí a gente fez toda essa leitura, né, de como a gente pode ressignificar essa marca. Trouxe mais identidade para ela, né? Fez um estudo cromático de todas as possibilidades de cores.
essas cores são baseadas muito no universo deles. Então tem aqui as frutas, né? Uva, pitaia, papaya, pitaia branca, gold, red globe. A gente deu esses nomes baseados no universo deles, né? Essas ilustrações também a gente compôs para eles, para criar esse universo. Isso tudo faz parte do branding, né? Do universo da marca. Todas essas escolhas que a gente fez. Aí a gente selecionou 2 tipografias para poder se comunicar. Uma tipografia era de leitura fácil e outra era manual, para trazer esse ar de... Isso é feito manualmente, artesanalmente, porque é feito assim, né? As frutas são selecionadas um a um ali. E aí a gente saiu compondo várias peças, vários materiais, enfim, explorando essa coisa da tipografia, explorando a linguagem visual. Criamos vários selinhos. Esses selos poderiam vir nos materiais que a gente criava, e aí esses selos, eles comunicam muito o tom de voz que a gente quer falar, sabe? Essa coisa do que tipo de valores a gente quer trazer para a marca, né? Então, essa apresentação, ela traz muito já do tom de voz, por exemplo, essa coisa do escolha o sabor que inspira você. Ninguém fala de fruta inspirar, né? A fruta não inspira algo. Então, a gente quis trazer essa coisa da inspiração. Você come um mamão, uma manga, e aquilo ali te inspira a fazer algo, né? E aí a gente converteu isso para o caminhão, a gente, enfim, saiu destrinchando isso em várias linhas, né? Aquela arquitetura lá que a gente falou, a gente converteu em submarcas, né? Então, a linha Premium virou Reserva Gourmet, a linha Dia a Dia é a Levissa, infantil é o Piquenique e a econômica Frutana, né? Então, a gente criou toda a linguagem visual para cada uma dessas linhas. Então, você vê produtos diferentes no supermercado, assinados pela Docimel, mas com uma estética completamente particular, distinta entre elas, né? Então, a Reserva Gourmet, ela traz essa linguagem mais estilosa, ela tem as cores são mais, enfim, sóbrias, né? Não vem com aquela coisa coloridona, né? E aí você vem a diferenciação, por exemplo, na gôndola, né, do supermercado, por exemplo. A gente trouxe... Essa foto é maravilhosa, porque você vê como é que são os produtos das outras marcas e como são os nossos, né? A primeira coisa que você vê é uva, né? Então, isso é como a gente faz a diferenciação, né, de mercado. É aí onde a gente entra como... E aí, como é que você faz isso? Você vai no supermercado. Você passa 3 meses visitando todos os supermercados da sua cidade, tirando foto. A gente foi expulso do supermercado, porque o pessoal dizia que não podia tirar foto. Mas aí você tira foto escondida, tal, sei lá. E aí vai analisando como é que as coisas estão surgindo, né? Como é que as gôndolas são organizadas. A gente compreendeu, por exemplo, que as pessoas colocavam as bandejas de frente. Então, a gente explorou a própria caixinha da uva para proteger a uva, o rótulo, enfim. Tudo isso é estudo para diferenciar, né? A água de coco deles vem dentro do próprio coco. É um coco cortado de uma maneira que você compra ele todo direitinho. E aí é só você fazer um furinho. Ele é bem, bem fininho, assim. Inclusive tem um papel para proteger essa parte de cima, que você tira e fura. E aí você bebe direto do coco, e aí tem toda essa preocupação do como é que você rotula um coco, né? Como é que você vai fazer um rótulo de coco, né? E aí tem toda essa preocupação com isso. O piquenique, a gente trouxe um amigo que faz 3D, e aí ele fez todo um estudo dos personagens, criou esses personagens. Teve um outro que fez os cenários, então a gente criou essa coisa meio
divertida, né? Meio Turma da Mônica, assim, pro cliente. E o Frutana é isso. É só um adesivinho que vai em cima da fruta. Tipo, sem marca, sem nada. É o nível de envolvimento que a gente vai ter com esse produto. Porque, na verdade, é um produto de saída rápida, né? Então, a gente não precisa se dedicar muito com embalagem. É só um rótulozinho, só um selinho, a gente já resolve. Outra linha é... Lucas, tu me fala se eu tiver muito longo, hein? Tá bom, o Na pessoal tá apresentação. adorando, eu também. Massa. Outra linha é a mudança de nome, né? A mudança de marca e a abrangência de atuação, tá? Esse daqui, o que aconteceu foi, esse cliente chegou para a gente fazer o site deles. E eles são uma empresa eles eram, né? Porque não é mais H3R. Eles eram uma empresa em São Paulo de soluções financeiras. Então, eles têm crédito consignado, eles têm banco, que você pode tirar o cartãozinho e tal. Só que ele tem tudo isso direcionado para empresas, tá? Eles vendem para empresas fazerem para os funcionários deles. Então, o pessoal chegou para pedir para fazer um site. E aí a gente tentou fazer o site, tentou fazer várias coisas diferentes. Esse aqui eu acho que já foi a terceira ou quarta alteração que a gente fez no site e nunca chegava. Porque o problema não era o site, o problema era muito mais profundo, só que a gente não conseguiu identificar isso, a gente não fez a análise nesse cliente para a marca, a gente fez a análise para o site, e aí no site a gente não identificou essas necessidades, né? Quando a gente viu que estava muito empacando, a gente falou, não, tem um problema maior e mais profundo, a gente precisa conversar. E aí a gente conversou com o cliente e eles perceberam que, na verdade, eles não eram mais H3R. Eles eram uma coisa muito maior, que abrangia um universo de marca muito maior, com produtos e tudo mais. Então, o que é que eles perceberam? Que eles eram um grupo, né? E aí pediram essa proposta. João, a gente quer fazer com vocês a marca da gente, quer que vocês definam esse nome, esse universo da gente e tudo. Então, a gente fez um trabalho junto com eles, onde a gente definiu o nome, o Grupo H, e esse grupo, ele, na verdade, ele tem vários subprodutos, né, dentro dele. Ele tem uma arquitetura também de marca. E aí tem o H Educa, que é a escola onde eles ensinam você a investir, ensinam educação financeira, né, em geral. O H Cred, que é os crediários e tal. O Invest, que é a Bolsa de Valores, seguros e o Conta, né? Então, a gente viu que cada subproduto desse podia ter uma estética, né? Uma coisa que diferenciasse ele. A gente pensou nas cores, né? A diferenciação dessas cores, né? Esse tracinho amarelo, ele é, na verdade, aqueles gráficos, né? Que é tão usado nessa parte de financeiras, assim. E aí a gente trouxe esse conceito. O que é Grupo H, né? O que é ser H? Ser H é valorizar as pessoas. A gente trouxe essa coisa do humano. H é H de humano, de honesto, de horizontal, dessa coisa real, né? Eu com você aqui. Tanto é que eles não têm call center com um robôzinho. Você não fala com robô, você fala com pessoas, sabe? Então tem todo esse cuidado deles com os valores, né? Então H é de horizontalidade. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é a apresentação da marca para eles. A gente não apresentou a logo, né? A gente apresentou todo o conceito de texto primeiro, para depois chegar nisso aqui, sabe? Então, é meio que como se a gente contasse uma história, né? A gente conta essa história pro cliente. E aí, a gente foi trazendo essa linguagem, né, visual. Como é que
vai ser as composições, por exemplo. Como é que a gente compõe os materiais? Quais são as cores? Como é que a tipografia funciona? Como é que eu assino essas peças? Então, todos esses pontos a gente foi definindo nessa apresentação, né, da marca. Aqui a gente define muito essa coisa do tom de voz, né? Falamos a língua das pessoas, sem financês, né? Essa coisa de... A gente fala verdadeiro aqui, né? Não tem essa coisa de, não, porque a sua taxa de não sei o que lá, blá, blá, blá. Não, ó, é isso aqui, isso aqui. Então, toda essa facilidade, né, é humanizar a marca. Isso humaniza a marca, né? Traz ela como algo acessível. E aí a gente faz alguns mockups de como poderia ser, por exemplo, o cartão de visita, né? Enfim, o Grupo H hoje em dia está enorme, inclusive está crescendo mais ainda, eles agora estão virando multinacional. E eu fico às vezes perguntando isso, se a gente tivesse mantido ainda como H3R, se eles ainda se vissem como essa potência. Então o rebranding, ele tem esse poder de aumentar a percepção das pessoas sobre a sua marca e de aumentar a percepção de você sobre a sua marca, né? Do seu potencial como marca. Então, é muito importante. E o último caso é o adequação. Para mim, esse é um dos melhores casos de adequação que existem, porque a adequação é algo que fazia sentido antigamente e hoje não faz mais sentido. E aí você precisa se adequar ao contexto, né? E esse, para mim, é perfeito, assim. Ele também é uma mudança de marca e de naming, que é a mudança de nome, tá? É uma empresa de Recife. Eu trabalhava em Recife e aí eu fui chamado para fazer os caminhões, as artes dos caminhões-pipas de uma empresa que fornece água, né? De caminhão-pipa. E aí eu cheguei lá, falei, qual é o nome da empresa? Disque Água. Aí eu, Disque Água? Que nome doido da porra. Aí fui, né? Cheguei no lugar, lá numa placa enorme, Disque Água. E eu, meu Deus do céu, esse povo deve sofrer muito. Aí eu já entrei com a mulher e ela falando, não, porque eu queria pintar meus caminhões e tal. E aí no meio do papo eu virei para ela e falei assim, vocês não sofrem muito não aqui com gente ligando, pedindo garrafão d'água? Porque vocês não fornecem garrafão d'água, fornece ela? Não. Inclusive, todo dia é isso. O povo passa o dia inteiro aqui atendendo ligação, falando assim, manda aqui 2 garrafão de 20 litros aqui para tal bairro. E ela, não, a gente não fornece água, a gente é carro-pipa, a gente enche piscina de hotel, a gente bota água na fábrica da Coca-Cola, a gente é essa água, não essa água que você está querendo. E eu falei, gente, vocês não estão precisando de arte no caminhão, não. Vocês estão precisando de uma mudança de nome, de uma mudança de marca. E aí foi onde rolou esse rebranding, né? A gente começou a entrar dentro da empresa e participar de reuniões e começou a a gente entrevistou todos os funcionários da empresa, assim, sobre a percepção deles e a função deles lá dentro. Porque ninguém conseguia definir o que eles faziam lá dentro. Era sempre uma coisa assim, não, a gente fornece água em carro-pipa. Só que era uma coisa muito maior, muito mais profunda do que isso. E aí a gente foi atrás dessa raiz disso, né? De tentar encontrar qual era a real necessidade da história. E aí a gente percebeu que o que eles estavam fazendo não era fornecendo água. Eles estavam fornecendo vida. E essa vida, ela não se relacionava à vida humana, mas à vida das empresas, à vida dos produtos, à vida do ecossistema que estava sendo criado, né, no mercado ali. Então, a gente começou a pesquisar sobre essa questão do poder da água, da necessidade da água, né, dentro das cadeias de produção, por exemplo, da Coca-Cola, que era cliente deles. Eles fornecem água para a fábrica da Coca-Cola. Por quê? Porque eles conseguem garantir um pH perfeito que a Coca-Cola precisa para poder fazer essa maldita maldição que foi inventada, que foi a Coca-Cola, que é gostoso pra caramba. Então, a gente percebeu que os carros-pipas,
eles andavam pela cidade, né? Percorrendo essa cidade. E aí eu falei, a gente é como um rio, a gente vai andando na cidade, e os caminhões, eles são verdadeiros outdoors, né, nessa história. Então a gente vai pintar, sim, seus caminhões, mas com um outro conceito, com outra ideia. E aí eu fui fazer pesquisa, esse aqui eu fiz a pesquisa toda, tá, de mercado, não teve empresa, nem ninguém que me ajudou. Eu entrei em site da ONU, por exemplo, para pesquisar sobre consumo de água. E aí eu encontrei essa informação, que na Argentina, por exemplo, a privatização da água, a privatização do fornecimento de água, resultou numa queda de mortalidade infantil. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, não essa privatização estatal, certo? Eu estou falando uma pessoa que tem uma fonte de água, ele tem um olho d'água, né? E ele decide vender essa água. Ele está privatizando a água, aí, nesse caso, né? Então ele consegue ter um controle dessa água muito maior. E aí eu percebi que esse era um grande poder deles, né? Não era o carro-pipa. O carro-pipa, todo mundo tem carro-pipa. Mas a qualidade da água que estava ali dentro era única deles. E aí a gente se percebeu não como uma empresa de vender água, mas a gente vendia utility. E utility é exatamente isso, são os elementos essenciais para a sobrevivência, né, de uma marca ou de pessoas, né? Então a gente percebeu que quando a gente vende utility, a gente tem um outro tom de voz, a gente tem uma outra forma de falar com as pessoas, né? E aí a gente fez um trabalho de naming, a família dela era alemã, o pai dela tinha criado a Disque Água nos anos 70. Nos anos 70 não existia garrafão d'água, por isso que fazia sentido chamar Disque Água. E aí eu falei, não, vou fazer uma homenagem ao pai dela, que com certeza vai ficar mexido com isso, vou trazer essa coisa do alemão. Água em alemão é Wasser, e aí a gente desenvolveu essa marca e assinou como Inteligência da Água. Uma ideia de tipo, a gente não vende um produto que você compra em qualquer canto, a gente vende água inteligente. E por que é essa água inteligente? Porque ele não vende só a água, ele vende toda a tecnologia por trás do fornecimento dessa água. Então a gente trouxe todo esse discurso da água inteligente, de um serviço de altíssima qualidade. A gente tirou essa cara de carro-pipa e trouxe uma cara de empresa de tecnologia da água, né? Então trouxe dados, informações, uma estética visual extremamente tecnológica e que fala de inovação, que fala enfim, de outros valores, né? Esse aqui, por exemplo, é como a gente fala sobre missão, valores e... Ai, meu Deus, esqueci o terceiro. Missão, valor, enfim. E aí a gente mostra de outra maneira, sabe? O que valorizamos. Aí tem visão. Esses trechos. Visão, boa. Tá vendo aí? WandaVision. Pronto. E aí, como atingimos nossos objetivos, né? Tecnologia, automação. Então, a gente mudou a forma como apresentar isso, utilizando a própria logo deles, né? Que é exatamente o W do Wasser e a linha de água. Tem todo um conceito em torno disso aqui, dessa ondulação, que ela tanto é água, quanto ela conexão, né? Um fio condutor, uma energia, algo tecnológico, assim. Então tem toda uma leitura em torno disso também. E aí eu finalmente entreguei para ela e finalmente entreguei o que ela tinha me pedido, né? Um caminhão. Falei, tome o seu caminhão lindo e tal. E aí ela, massa, o que ela mais queria era ter esse outdoor lindo. Só que agora não é só um outdoor lindo, é um outdoor com propósito, é algo que a gente traz essa linguagem de venda, né? Enfim, o tom de venda da gente é distinto. Não é uma coisa de, você precisa de água? Eu tenho água. Não,
você precisa de água inteligente, eu forneço um processo todo bem pensado, e, enfim. E aí a gente definiu todos os serviços, a gente fez a carta de produtos deles, né? Definiu tudo isso. Isso aqui é o site deles, que a gente fez também. Então, aqui tem todos os produtos dele, ó, que eles têm. Ou seja, não é só carro-pipa, eles tinham muito mais coisa para fazer. E finalizou. É isso. Que maravilha, hein? Muito legal. Muito legal mesmo. Acho que você conseguiu mostrar pra gente tudo que você tinha explicado. Massa. Era muito bacana. Volkswagen. Tem um monte de gente fala isso da Volkswagen, mas quem dera a Volkswagen contratasse a gente, né, para poder ressignificar eles lá. A gente faria uma marca linda. João, a gente tem ainda uns minutinhos. Podemos dar mais algumas perguntinhas no chat? Vamos lá, então. Vamos lá. A Natália. Quanto tempo leva para fazer um branding? Não, isso aí depende muito, depende do nível de complexidade, né? A gente vai ter... o nível de complexidade, ele depende muito do nível de impacto, né? Se eu for mudar a marca da Coca-Cola, eu vou impactar muita coisa, muitos processos, muita história. Se eu for mudar a marca da oficina mecânica ali do lado, sabe, que só quer se modernizar, eu tenho um outro nível de impacto. Então, tudo depende do impacto que eu vou gerar com essa mudança de marca. Para gerar no caso aí, é quanto leva para fazer um branding, né? Eu estava falando do rebranding. O branding, para criar uma marca nova, normalmente a gente dá um prazo de 1 mês a 1 mês e meio, por exemplo. A gente faz umas 2 semanas de análise, 2 semanas de desenvolvimento. E aí, caso necessite, mais 1 ou 2 semanas de aprofundamento disso, né? Mas é mais ou menos isso, 1 mês e meio. Diego, como os clientes chegam até você, além do boca a boca? Olha, eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito. Até hoje, eu nunca prospectei nenhum cliente. Nunca cheguei em alguém e falei: ei, bora mudar a tua marca, ou então bora fazer uma marca. E eu acho que um cliente leva ao outro. Se você faz um trabalho ruim para outro, se você tem um cliente ruim, ele vai trazer clientes ruins para você. Se você tem um cliente bom, ele vai trazer clientes bons para você. Então, também sabe escolher os clientes. Assim. Obviamente que a gente faz muito trabalho para pagar pão, né? Tipo, eu tenho que me sustentar, eu preciso sobreviver, e aí eu acabo me submetendo a alguns trabalhos que são extremamente desgastantes, que passam longe do meu portfólio. Mas também tem muito trabalho que vai me trazer coisas boas, assim. Então, eu acho que existem 2 maneiras. Uma tem um portfólio, um Behance, um Instagram, uma coisa atualizada com o que você estiver fazendo. Não se envergonhe, não tem projeto perfeito, não existe projeto melhor que o outro, porque uma coisa que funciona para um vai funcionar para outro. Então, bote tudo que você produzir, e assim que for entrando coisas que você vê que está muito melhor do que aquelas outras que você postou, você vai deletando ou só escondendo, assim, né? Algumas coisas mais antigas, mas é interessante você perceber que as pessoas evoluem. Então, eu gosto de ver no Behance, por exemplo, trabalhos antigos, e eu perceber que os primeiros trabalhos da pessoa estão num nível completamente diferente. E aí, às vezes, eu olho data, por exemplo. Eu olho, esse projeto é de 2019, o outro é de 2017. Em 2 anos, o cara deu uma mudada dessa massa, sabe? Tipo, é massa você perceber, às vezes, essas mudanças.
mas é se expor, você tem que aparecer, você tem que botar seu bloco na rua, né? De tipo, se exponha sem vergonha mesmo. E eu acho que assim, a gente, como uma comunidade de designers, existe uma relação de muito ego, né? Existe uma relação de muito orgulho e tal. Mas hoje em dia está tendo uma cultura muito forte de compartilhamento, de troca, disso aqui, né? Das pessoas estarem interagindo. E eu acho que a gente precisa muito disso, assim, de interagir e de, inclusive, trabalhar junto. Então, uma prática que a gente está tendo muito agora é de puxar pessoas novas para trabalhar com a gente, freelas, né? Inclusive, a gente vai abrir, em breve, a gente vai abrir um banco de freelas. Tipo, você pode cadastrar lá seu Behance e tal, não sei o que lá, e aí a gente te chama para um projeto que a gente acha que você se encaixa ali, sabe? Porque a gente está trabalhando só com freelas agora, montando equipes com freelas por projeto, sabe? Então, é um pouco disso. Para você conseguir clientes de... Oi, não, desculpa. Pode Só, finalizar. só para eu amarrar. Para você conseguir clientes direto, é bem difícil no começo, assim, porque você acaba fazendo coisa para família, para amigos e tal. Então, é legal você se juntar com outros designers, às vezes outros fotógrafos, outras pessoas que vão te levando o trabalho, trazem alguns trabalhos que eles não estão conseguindo pegar e acabam levando para você, né? Então, um pouco disso. Você já respondeu, eu só coloquei no meio a pergunta da Mayara, que agora na pandemia é a possibilidade de home office, vocês estão contratando em outros estados? A gente percebeu que a pandemia, por exemplo, mostrou para a gente várias coisas, principalmente a questão da relação que os designers tinham com o emprego fixo, com a coisa de estar trabalhando num estúdio fixo e que às vezes não paga bem porque não tem condição de investir bem, né? E aí a gente percebeu que, por exemplo, essas pessoas acabam arrumando freelas de noite para trabalhar à noite e aí conseguiam entrando numa bola de neve, assim, elas iam afundando em trabalho, né? E a gente percebeu que isso ia deixando as pessoas estressadas, ia deixando as pessoas frustradas, os trabalhos começavam a se repetir demais, os erros a se repetir demais. E a gente percebeu que a gente se limitava muito ao número de pessoas, né? A gente só podia trabalhar com aquele número de pessoas. Então, a gente criou uma metodologia para trabalhar com equipes. A gente tem uma equipe de controle de gestão dos projetos. Essa equipe monta quem vai fazer aquele trabalho, né? Então, vamos chamar um redator e um designer e um analista, por exemplo, botar um analista para fazer essa parte de planejamento, análise e tal. E aí a gente vê qual é o orçamento que a gente tem que a gente fechou com o cliente e a gente pega uma porcentagem disso e tenta fechar com essas pessoas para elas fazerem a parte delas, né, no projeto. O que é legal é que para elas esse projeto vai durar 1 a 2 semanas, né? E ela vai poder pegar vários outros projetos. Então ela não só recebe aquele valor por mês, né? Ela vai receber aquele valor por projeto. Então a gente tem pessoas, por exemplo, que estão com 3, 4, 5 projetos dentro da casa e estão, sei lá, morando no São Paulo, estão morando em outros lugares que para a gente pouco importa de onde você mora. O que importa é o nível profissional, as entregas e o desenvolvimento o entrosamento com a equipe. Assim. Então, a gente vai ter esse papo com as pessoas, a gente vai filtrar essas pessoas que se cadastrarem e vai começar a experimentar e trabalhar com pessoas do Brasil inteiro e do mundo todo também. A gente não se limita, não. Maravilha. João, tem muita pergunta, nosso tempo está acabando. Eu queria colocar 2, se a gente conseguir passar rapidinho por elas. E quero fechar com um comentário que eu achei bacana, aqui, que apareceu no chat também. Então, a Thaís pergunta, depois de criar o branding, vocês que mantêm a produção das peças da marca?
tipo propagandas, Massa. redes sociais? Eu tô filando aqui no chat, às vezes eu vejo as perguntinhas, eu já vi que teve outras perguntas que falaram um pouco parecido com isso, e aí eu vou explicar. A gente não trabalha com FII mensal, que é tipo, fechar um ano, por exemplo, de contrato, né? A gente trabalha com propósito. Então, você tem um problema, eu soluciono o seu problema e depois eu saio, sabe? É uma coisa muito pontual, assim. O cliente chega, ele fala, ó, eu preciso fazer isso. A gente fecha uma série de trabalhos que a gente vai fazer com ele. Isso pode demorar 1 a 3, 6 meses, dependendo. O valor vai ser dividido de acordo com esses meses de trabalho. E aí a gente vai, basicamente, fazer durante esse percurso todos os serviços que a gente fechou com ele. Se no meio do caminho surge uma necessidade nova, a gente fecha um novo contrato sobre esse serviço para poder realizar ele, né? Então, basicamente, a gente trabalha com esses propósitos, do tipo, você precisa solucionar isso, a gente vai ficar com você até solucionar isso. Então, quando soluciona, a gente entrega. Às vezes, no final do trabalho, o cliente fala assim, bora fazer rede social. A gente não faz conteúdo para rede social, mas a gente cria modelos, né? A gente faz as bases de rede social, tipo, como é que vai ser o post, como é que vai ser um stories, como é que vai ser tal coisa, mas a gente não cria conteúdo, não. Maravilha, essa é uma dúvida bem importante, né? O pessoal diferenciar. E para fechar, o Luiz perguntou se você tem alguma indicação de um livro que te marcou para melhorar suas análises de branding. Olha, de branding tem muito livro bom. Tem o Brand Gap, que é muito legal. Tem um da Wolf Ollins, que é uma empresa. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu já falo para vocês agora. Ollins. Que essa, para mim, é uma das melhores empresas de branding, né, do mundo, assim. Mas o Brand Gap, para mim, é um dos mais incríveis. Tem um On Brand, que é o do... Na verdade, o Wolf Ollins, ele tem um monte de livro, né, de branding. Mas, assim... no chat pra gente, João, por favor? Certo. Se possível. Eu vou colocar só o nome do estúdio e vocês pesquisam os livros que tem, tá? Que tem o On Brand, tem o Brand New. Todos esses que aparecem na busca do Google, vocês são bons, assim, para dar uma lida. Mas tem um estúdio que eu acho que vocês deveriam ler tudo e ver tudo que eles fazem, certo? Que é o Design Studio. Deixa eu pegar o link aqui que eu já boto para vocês acessarem. Eu acho que é design.studio. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o pessoal que fez Airbnb, fez... Deixa eu ver o que mais. Eles fizeram... Deixa eu dizer aqui. Conhecido, famoso, tem o Airbnb, tem o Premier League, que é a liga de futebol, né, europeia, Champions League, o Deliveroo, Logitech. Cara, essa galera, tipo, ele é exatamente o que eu imagino dessa questão de desenvolvimento de marca. Pesquisa, laboratório, sabe? Essa coisa. Para você ter uma noção, o Airbnb, eles montaram um Airbnb para receber o dono do Airbnb para apresentar a marca do Airbnb. Então, os caras, eles estão num nível de imersão absurdas, assim, de perceber
detalhes. Eles mandaram a equipe deles, por exemplo, para vários Airbnbs do mundo inteiro, para vivenciar essa experiência, né, do que é se hospedar no Airbnb e tal. Então, é um pessoal que não faz por achismo, sabe? Ele faz por experiência, por vestir na pele. E eu acho que branding e design também, o design ele é muito vestir na pele. Você precisa entrar naquilo para poder desenhar, sabe? É como se você sentisse que entra uma energia, um pensamento e isso sai em forma de design. A gente precisa, antes de tudo, antes de ler todos esses livros, tudo, a gente precisa aprender a absorver tudo, absorver todos esses conhecimentos, porque um conhecimento que você aprende sobre hotelaria agora vai servir para você lá na frente com um cliente de turismo, nem é de hotelaria específico, sabe? Então, é muito importante você ter conhecimento sobre tudo, um pouquinho sobre tudo, né? Nessa questão de seja curioso, busque muita coisa. Eu acho que é muito sobre isso. Maravilha. João, nosso tempo infelizmente acabou. Eu ficaria horas ouvindo você falando. Massa. Mas eu queria fechar com o João Guilherme, que diz que você é um cara que influenciou e influencia o nosso trabalho e o de várias pessoas de João Pessoa. Não é uma pergunta, é só um agradecimento mesmo. E valeu, Joãozinho. Te agradecendo pela generosidade, pelo carinho de estar aqui e responder todas as perguntas, compartilhar seus trabalhos com a gente, e mostrando toda essa paixão que você tem pelo design. Eu amo muito. Obrigado demais, obrigado a todo mundo, obrigado pelo pessoal que está participando. Eu acho que o design, para mim, é o grande vetor de transformação do mundo. A gente tem a faca e o queijo na mão e a gente tem um poder de transformação gigante. Assim, as coisas que a gente cria tem uma responsabilidade sobre elas muito grande, porque a gente tanto pode fazer o bem quanto a gente pode fazer o mal. Então, é muito importante para a gente se fortalecer de boas armas, né, de bons conhecimentos e boas pessoas também. Então, eu quero me dispor, assim, eu sempre estive muito aberto a discutir, a conversar. Quem quiser pode interagir lá pelo Instagram, ou pelo site da gente também, pelo Behance. Meu Behance, eu tenho um Behance pessoal também. E eu estou sempre disposto a criticar, a fazer análise, conversar, enfim, vamos dialogar sempre. Maravilha. Eu vou passar rapidinho, então, para o pessoal como que é o funcionamento do nosso curso que a gente está oferecendo hoje, tá certo? E aí a gente encerra. Só um minutinho. Aqui, nossa apresentação. Então, gente, esse curso que a gente está oferecendo, esse desconto hoje, ele é estruturado em mais de 15 horas de conteúdo, em videoaulas, todas criadas e executadas com a mais alta qualidade pela Aline Nitro. E você pode acompanhar as aulas pelo seu computador, tablet ou celular no momento que você achar mais propício. Ao longo do curso, você vai desenvolver diversas atividades práticas e com o formato Learning by Doing, a Aline mistura teoria, técnicas de softwares e muita prática. Então você vai ser capaz de fazer entregas de peças gráficas desde os primeiros módulos, colocando em prática todo o conhecimento que for adquirido. E você também recebe um feedback dos nossos tutores e tutoras individualizado a cada entrega de trabalho para aprimorar suas produções. Você vai desenvolver um trabalho final para a marca Amaro, que é a parceira da EBAC nesse curso, e essa marca vai oferecer aos alunos e alunas um briefing com necessidades reais dessa empresa, e você apresenta um projeto para ela no final. Então, lembrando que esse é o nosso mega desconto de 60% no valor total do curso, exclusivo para vocês que estão aqui com a gente. Se você ainda não se cadastrou, é só clicar ali, tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática, mas é uma forma de você garantir essa oferta que é exclusiva para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo nosso telefone ou e-mail
a gente está sempre à disposição, tá certo? Quer rever a live de hoje? É só entrar no nosso canal do YouTube, daqui a alguns minutinhos ela já vai estar lá, tá certo? João, muito obrigado mais uma vez, espero que a gente se encontre outras vezes, talvez presencialmente, e Sim. valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.